Gravação iniciada. Boa noite a todos mais uma vez. Pode começar, mestre. Que Deus esteja no comando, né? Que a partir dele tudo acontece. Bom, o que eu estou fazendo, né? Vocês devem entender que eu crio material com discursivas, com as principais questões clássicas, né? Que normalmente cai no vestibular. Estou fazendo aí uma por uma, fiz um listão, né? Deixa eu pegar aqui só para lembrar para vocês. Né? Comecei com sistema digestório, depois veio respiratório, circulatório, excretório. Então, hoje vou dar botânica. Se der tempo de eu fechar o que eu quero, a gente vai fazer ali, vai dar sequência até acabar aquela folha. Mas, concomitantemente, eu vou dando questões prevalentes. Essa matéria aqui é calo de vocês. Qual é o vestibular que mais pede botânica? Enem. É o que mais pede botânica. Mas questão passiva de cair numa discursiva, principalmente reprodução. Não creio que vai cair ou fotossíntese, mas se cair, vai cair qual? CAM. Né? Tem que ser diferente, C3, C4, verdadeira a sétima série. Então, a gente vai ver a CAM. Entendeu? Hormônio vegetal. Cai pra caramba. Vamos ver aí os hormônios possíveis de cair. E fazer um bate-bola. Mandei aí um questionário, depois discursivas, prevalente, depois múltipla escolha, para você treinar. Treinamento para discursiva pode usar múltipla escolha para ambientar vocês ao tipo de questão que pode cair e que não caiu até hoje. Vamos começar por aqui. Boa noite a todos. E essa evolução de ganhos adaptativos. Toda hora cai isso, né? Já deu. Mas, como a gente vai analisar a reprodução de cada um, então fica aqui a ideia de quais são as diferenças. O que gerou uma diferença para você ter, né, uma evolução. Então, aqui temos só os terrestres, tá? Briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Manjado pra caramba. Mas aqui, aqui na reprodução, o bicho pega. Sabe por quê? Endosperma é o material nutritivo encontrado dentro da semente. Pessoal, a decoreba solitária, ela não leva a nada. Não leva a nada. A ansiedade, o nervosismo, acaba fazendo você esquecer. Então, é sempre bom ligar a parte de decoreba, né, à engenhosidade da ciência, né, da vida, da biologia. Por exemplo, você plantou uma sementinha de laranja. Ela vai começar a germinar, mas você não vê nada verde lá. E sabemos que o verde, para nós, significa clorofila. E clorofila significa fotossíntese. E fotossíntese, autotrófico. Ou seja, não precisa de comida. Ele próprio produz, a partir de substância inorgânica, matéria orgânica. Esse é o autotrófico. Aquele que produz seu próprio alimento, horrível. É aquele que produz matéria orgânica, que é alimento, a partir de substâncias inorgânicas. Bom, então vamos lá. Vou começar a respirar botânica. Aí, dentro da semente tem que ter comida. Então, na hora que a planta cria o fruto e a semente, ela cria um dispersor. O fruto é para dispersar a semente com facilidade, e a semente vem imbuída da capacidade de sozinha começar a vida, porque ela tem que ter comida dentro. Então, essa comida é chamada endosperma. Nas angiospermas, se trata de uma fecundação dupla. Na gimnosperma é simples. Então, há uma diferença reprodutiva
né, que cai em vestibular. E eu vou dar tudo isso agora. Vamos ver o que é ciclo haplobionte, diplobionte, como é que se chama o gameta masculino, o vegetal, meiose, que vocês já sabem, já estudaram, né? Até na hora de dar reprodução humana, na hora de formar o gameta, você tem que ter a meiose. Então, você guardou que a meiose é produtora de gametas dos animais e esporos dos vegetais. Caraca, isso é importante pra caramba. Sabe por quê? Planta produz gameta por mitose. E mitose pega uma célula e produz duas iguais. Mitose copia. Então, não há variabilidade na hora que isso acontece. A variabilidade vem antes, na hora da meiose. E eu vou te mostrar todas essas relações. Aqui, a priori, a briófita é o primeiro vegetal a se adaptar no meio terrestre. Muito ruim ainda. É um anfíbio, né? É um anfíbiozinho, acabou de sair da água, tem todos os problemas de umidade, a pele seca com o sol. A planta tem o mesmo problema. Então, a primeira coisa que ela vai ter é um limite de crescimento. São plantas pequenas. Uma enorme tem 12 centímetros. Por quê? Porque para crescer tem que levar água para as células que estão crescendo, que estão acima. E para levar água, a brincadeira não é fácil, não. Você tem que ter vaso condutor, tem um pouquinho da física aí, né? Capilaridade, tem um pouquinho da pressão da raiz, que eu vou te mostrar. A raiz é hipertônica, ela puxa a água entra, empurra para cima, mas 60 metros não dá. Aí usa as três coisas. Usa a capilaridade, que vem lá da física, que vocês já estudaram, e os vasos que vão levar a água até as folhas. E nós vamos ver tudo isso aqui hoje, mostrando as diferenças entre um e outro. Então, vou começar com a briófita, ok? Vou dar um ciclo reprodutivo dela. Aí, a planta evolui, ganha vaso condutor. Tem que saber o nome dos vasos. E aí eu já vou fazer uma lateralidade com ecologia, planta parasita, hemiparasita, holoparasita. Vou aproveitar aqui, vou lá na ecologia, para fazer você ficar melhor. A botânica pura, seca, ela não te evolui. Então, pteridófita, o que apresenta pela primeira vez? Deixa eu fazer uma jogadinha aqui. Essa porcaria já deu um zoomzinho aí. Se der outro, eu vou desligar. Vou ligar de novo. Não sei o que está acontecendo isso. Então, olha só. A briófita, ela vai evoluir, né? E vai se transformar numa planta nova, chamada pteridófita. Qual a diferença das duas? Pteridófita pode crescer. Desses tipos que tem, dinossauros, brontossauros, a planta principal que alimentava eles lá eram samambaias imensas, pteridófitas imensas, que alimentavam lá os herbívoros daquela época. Então, para poder crescer, ganhou vaso, para poder levar água até em cima. Tu imagina um edifício de 70 andares, como levar água? Tem que ter uma bomba, né? Para levar lá em cima, e lá de cima essa água ser devolvida para as pessoas que estão ali utilizando essa água. Então, a pteridófita tem vaso condutor. Isso tem nome? Tem, vou dar tudo isso. Vou fazer um raio-x aqui, ainda não soltei a peteca, estou esperando. Já tem 40, tá bom. Então. E aqui, a pteridófita, ela tem vaso condutor. Para ter vaso é chamado traqueófita vascular. É um processo evolutivo, ela já pode crescer, mas ela depende da água para se reproduzir. Depende da água, depende da água. Essas duas não dependem, porque aparece uma coisa nova, maravilhosa, que é toda hora chamado de tubo polínico. Tubo polínico vem do pólen. O pólen vem da polinização. Há uma ligação bonita aí que eu vou fazer para vocês, e vocês não vão errar mais questão de botânica, e tem que ter analogia. A gimnosperma, ela é uma planta evoluída para caramba, mas ela não tem uma coisa que essa daqui tem.
Fruto. Fruto. Olha como fruto, pessoal. Eu pego uma goiaba aqui onde eu moro. Vila Isabel, Maracanã, Tijuca. É uma mistura. E vou para a casa de um amigo. Eu gosto de goiaba. Botei na minha mala. Fui para a casa do amigo lá no Ceará. Aí, comi a goiaba. Eu, quando vou fazer tipo doce, eu tiro a semente, joguei lá. Olha aí, o fruto permitiu que uma semente saísse daqui do Maracanã e fosse criar um pé de goiaba lá no Ceará. Então, a grande propriedade que o fruto tem é transportar a semente. E quanto mais transporta, maior a possibilidade de sobrevivência dessa goiabeira que está nascendo ali. A dispersão é muito importante. Qualquer planta que dispersa muito consegue sobreviver melhor em ambientes diferentes. Ela é selecionada em ambientes diferentes. Praticamente da goiaba no Brasil todo, né? É só sementinha cair lá e já foi. Então, as angiospermas têm os frutos que são atrativos, gostosos, suculentos, cheirosos, coloridos, alimentadores. Poxa, a semente está lá dentro falando, vamos, eu quero pegar carona. E vai pegar carona, porque ela tem a capacidade de não ser digerida. Ela é preparada de uma maneira a resistir às atividades digestivas. Por isso, quando o passarinho come uma semente, está voando, né? E faz o cocô ali a 1 quilômetro, e nasce lá a plantinha daquela semente, em ecologia, você chama de comensalismo. Ué, por que zero? Porque para o passarinho, a semente não valeu de nada. Prejudicou? Não. Mas e o fruto? Esquece o fruto. Estou falando da semente. A semente tem uma goiabeira ali dentro. Entrou no trato digestivo do passarinho. Ele não conseguiu digerir. Defecou. Para o passarinho, zero. Zero. Não nada. Porque é um alimento. Para a semente. A dispersão. Né? Viver em outro lugar. Evitar a competição da própria árvore mãe que produziu aquela goiaba e aquela semente. Então, você vê aqui, né, que a capacidade que a semente tem de resistir, você sabe disso. Você sabe disso. Você come algumas coisas, às vezes, que daqui a pouco você faz lá o cocô e ele sai colorido, diferente, cheio de alegorias e adereços de sementes. As sementes não são digeridas e aparecem lá, né? Na hora de você colocar para fora aquilo que você não quer mais. Bom, então, briófita, pteriófita, gimnosperma e geosperma, eu vou apagar, vou ver uma por uma, vou dar as reproduções, vou indicar como você escreveria uma discursiva, né, porque pode cair, e a gente dá uma fechadinha nessa botânica, né? Vocês vão fazer os exercícios que eu mandei, tudo com gabarito, tem muita escolha, tem discursiva, e aí, na próxima aula, eu vou tirar suas dúvidas e seguir com aquela folha que a gente vai entrar lá, ainda tem muita coisa boa para ver. Vou apagar, isso aqui é só um demonstrativo, né, dos ganhos que cada um tem. O que as gimnospermas têm? Tem vasocondutor? Tem, a pteridófita tem. Uma vez ganho, nunca mais se perde. Todos vão ter vasocondutor, vasocondutor, vasocondutor. Ué, a gimnosperma tem? Não precisa da água. A pteridófita não precisa da água para se reproduzir. Vou mostrar o ciclo reprodutivo. Estou falando para vocês o seguinte: dificilmente um professor em online dá aula de botânica. Porque é uma aula sem gracinha para caramba. Entendeu? Então, a maioria não está preocupada em você conseguir acertar uma questão se cair. É que eu dando essa matéria, a aula fica um saco. E aí eles vão dizer, que saco de aula. Eu não me preocupo com isso. Eu dou o meu melhor. Se não vai ser bom, não posso fazer nada. Olha lá, briófitos.
briófita. Musguinho, aquele limo que está em cima da pedra, às vezes você senta no lugar, está molhadinho, está úmido, em cima daquele muro. Umas plantinhas pequenininhas, parecem um carpete. Elas não podem crescer. Elas têm 1 centímetro, gigantesca, 2. Tem uma com 12 que era. Né? Mas a outra particularidade que escorrega, né? Tu pisa numa pedra que tem limo, toma um mal de tabaco. Porque o pé desliza ali naquelas plantinhas. Bom, primeira coisa que eu vou colocar, sem vasos condutores. E aí já vamos decorar. Os vasos. Você tem 2 tipos de vaso. Não tem vaso, mas eu já estou providenciando, né, para o aluno que não sabe, para ele já começar a escutar a palavra desde o início. Tem o vaso que leva a seiva elaborada, né, que é chamado vaso liberiano, que no conjunto, tem um conjunto, é chamado de floema. Cuidado com uma prova discursiva, se ele pede o conjunto, se pede o vaso. O floema não é o vaso, é o conjunto dos vasos liberianos. E tem os vasos lenhosos, que forma a lenha, né? A dureza, aquela madeira. Está aqui, ó, lenhosos, que chamamos de xilema. Diferença. Vaso liberiano transporta seiva orgânica, seiva elaborada, comida. E o vaso. Espera aqui, vou botar ali. E o vaso lenhoso, ele transporta água, mais sais. Queridos, olha só. Olha a loucura, né, da biologia. Peguei uma plantinha aqui. E aqui a água está salgada. Eu trouxe uma planta de outro lugar, a água salgada aqui, aí botei a plantinha. Tempos depois, a plantinha morreu. De que ela morreu? Eu nunca estudei isso. Vamos pensar. Água salgada, meio hiper. Uma osmose. Meio hiper puxa água. Se o meio que está fora da plantinha é hipertônico, a água do lugar de entrar nela vai sair. E ela vai morrer desidratada. São coisas que não precisa decorar. Tu vai lá na osmose. Legal. E como é que a água... Eu vou apagar aqui, tá? Isso aqui eu vou dar depois. Como é que a água entra numa planta? É assim, ó. Peguei a raiz. Sem decorar, pessoal. Fica só pensando. Peguei uma raiz e, por transporte ativo, joguei sais. Transporte ativo, joguei sais. Gasto energia. Enchi a raiz de sais. Quando eu encho a raiz de sais, ela fica hiper. Hipertônico puxa água, a água entra e vai para a folha. Por isso que quando eu coloco uma planta em água salgada, lá fora vai estar mais hipertônico que dentro da raiz, a água vai sair e ela vai desidratar. Está vendo? Calma. Eu vou dando casos no detalhe do dia a dia, tá? Olha só. Daqui a pouco eu deixo você perguntar. Só saber de vaso, hein? De briófita nem tem. Olha aqui. Vamos lá. Semeou uma rosa. Uma rosa. Que rosa horrível. É uma rosa dessa, eu prefiro nada.
Mas você ganhou uma rosa. Aí, do namorado novo, romântico, estava aqueles caras lá na rua vendendo uma rosa, ele comprou um e se deu. Assim que você chegou à casa, tua avó falou: se ela murchar, ele não gosta de você. Vai, termina com ele. Se a rosa murchar, você sabe que vai murchar. Todas as rosas murcham. Por quê? Por causa disso aqui. Ó. Aqui está a rosa, né? Ó, e aí, o cara que te vende, ele deixa com água. Tem água aqui no recipiente que está. A água está subindo. E a água, quando chega na folha, faz a folha ficar túrgida, bonita, viçosa. É a água que vai evaporar. Quando o cara te dá, acabou a água. A água vai evaporando, você está lá na rua, até chegar em casa, vou dar um zoom aqui. Ó, a água já está aqui, ó. Aqui entrou o ar. Aqui entrou o ar, tá vendo? A água está evaporando, a pedra ainda está bonita, ainda tem água, mas aí essa água vai acabar. Ah, mas eu botei assim, chegou a casa, eu botei no vaso com água. O que adianta? O ar entrou, formou uma rolha. A água não vai entrar, vai puxar. O que você faz? Corta. Quando chega a casa, ó, corta, deixa o cabo menor, que aí aquela parte que entrou o ar, você vai tirar. Quando botar na água, a água vai entrar. E aí você pode até casar com ele, que a rosa vai ficar linda. A tua avó vai até querer ficar com a rosa. Viu a esperteza? Isso é o quê? Ó, transporte da água, que vai daqui para dentro da planta. E aí cai questão sobre isso. E aí, quando for água, sempre pensa no meio hiper, no meio hipo. Lembra do peixe? Lembra do peixe? Aqui, ó. Ó. Peixe ósseo, boca anterior, nadadeira homocerca, tem opérculo, aquela orelhinha, características do peixe ósseo. O peixe ósseo é marinho, vive meio hiper. Tensão, osmose. Consequentemente, como a branca dele é fininha, o sangue passa ali e perde água para o meio. Ele desidrata, todo dia ele desidrata. Porque o meio hiper puxa água, tem que saber osmose. E aí esse cara, para sobreviver, bebe muita água e urina pouco. Lembra? Osmose. Esse água salgada é o inverso. Não é isso? De água doce é o inverso. O meio é hiper, a água entra. Para não morrer afogado, bebe pouca água e urina muito. Sempre dando osmose. Osmose. Cai para caramba. Toda hora revisa isso. Olha para cá. É mais. Um meio, ó, eu não sei se é hipo, se é hiper, sei que aconteceu isso. Nome do fenômeno. Chama Márcia. Botei no meio qualquer e ela ficou grandona, inchadona. Que meio é esse que eu coloquei? Qual o nome desse inchaço? Que solidão é essa aqui? Hipotônico com questão de água, de substância? Você falou hipotônico assim? Sim, sim. Não, tira essa interrogação. Quem fez a pergunta fui eu. Fala de novo. Você falou hipotônico? Você está fazendo pergunta. Quem fez a pergunta fui eu. Qual é a tua resposta? Hipotônico. Foi? Hipo. Aqui dentro vai ser hiper, a água vai entrar, vai inchar. Qual o nome desse fenômeno de osmose?
Bom, pessoal. Isso aqui. Turgência. Turgência. Isso é a turgência. Mas a turgência é só para planta ou é para qualquer tipo de célula que acontece? Não, qualquer célula. É o nome genérico. Só que para a hemácia também é turgência. Então, a turgência é para qualquer tipo de célula, até a vegetal. Agora, quando rompe por excesso de entrada de água, guarda, meio hiper puxa a água, sem decorar, sem decorar, sem decorar. Raputa multa chalé, sem decorar. Ó, meio A, meio B. Água. Água mais glicose. Mais açúcar, meio hiper. Quem tem mais soluto, esse lado só tem água, ele vai se chamar de hiper. Membrana semipermeável. Deixa passar água daqui para lá e de lá para cá. Só não deixa passar o açúcar. Ela é semipermeável. Ela não é permeável. Ela só deixa passar água. Bom, aonde tem mais água? Aqui, olha o volume. Aqui tem água mais açúcar. Se eu meter esse açúcar para o fundo, sobra água. Isso aqui tudo é água. Aqui tem mais água. A água vai fazer isso. Vai sair do meio hipo, que tem menos soluto, vai para o meio hiper, que tem mais soluto. Açúcar. A água do mar é hipertônica, tem sal para cacete, tem soluto para caramba. Então, a água do mar vai tirar a água do peixe. Para não morrer desidratado, ele bebe água para caramba e urina pouco. Qual o nome disso aqui? Botei hemácia no meio que ela vai ganhar água, meio hiper. Ela é hiper, a água vai entrar, ela vai explodir. Qual o nome do fenômeno? Hemólise? Hemólise. Hemólise. Se fosse uma célula comum, se não fosse hemácia, Plasmóptise. plasmoptise. Aí, qualquer célula e célula vegetal não pode sofrer plasmoptise porque tem parede esquelética celulose rígida. Abra o olho de vocês. A prova está vindo aí. Depois dizer, ih, caramba! Eu estou sempre... Boas dicas, hein? Boas dicas. Vamos lá. Então, a raiz, para poder pegar água, ela tem que trazer sais, o transporte ativo. Ué, por que é ativo? Porque ela tem que ter mais sal que a terra, concentrado. Senão a água não vem. Olha aí, botei uma planta na água salgada, morreu. Porque o sal da água, né, vai puxar a água da planta para ele. Porque tem mais sal, tem hipertônio. Vamos nós. Sem vasos condutores. Sem xilema, sem floema. Pequeno porte, porque não tem vaso. Aqui vocês erram. Aqui vocês erram. Vai aprender essa droga hoje. Não pode mais errar. Aqui, ó. Tá? Olha só. Fazer gametofítica. E uma fase gametofítica? Fase que produz gameta. Fase gametofítica é a fase que essa planta produz gameta. Mais longa que a fase esporofítica. Pessoal, eu vou dar com mais detalhe para não ter que estudar de novo. Estuda agora e acabou botânica na vida de vocês. Dá só uma recordada, faz os exercícios e tá bom. Se a fase gametofítica produz gameta, a fase esporofítica produz Esporos. esporos. E aí vem um papo. No reino animal, quem produz gameta é meiose. No reino vegetal, a meiose produz esporos. Todo esporo é produzido por meiose.
Portanto, minha cabeça já me deu uma cola que todo esporo é M. Ele vem de meiose. A biologia ela mostra para você, você quer decorar. A meiose é reducional. Qualquer estrutura que passa por meiose vai reduzir a metade. Vai passar de 2N para N, de 4N para 2N, não importa quanto tenha no início, vai reduzir a metade. Então, olha que legal, o esporo forma plantinha, que nem uma semente. Então, se ele é N, toda a planta que vem dele é N. Não precisa ficar decorando. Não precisa ficar decorando. Vamos lá para a digestão. Qual o nome da enzima que atua na boca? Pitialina. Ou Amilase salivar. Ou amilase salivar. Legal. Amilase salivar quebra o quê? Carboidrato. Amido. Amido. Se eu pegar um pedaço de pão, ficar mastigando, sim, salivando, qual a substância nova que eu vou produzir? Veja bem, eu estou com o alimento na minha boca, estou com todas as substâncias lá, eu começo a salivar, começo a digerir e vai aparecer uma substância nova. Qual o nome dessa substância nova? Maltose. Oi? Maltose. Maltose. A maltose é um disacarídeo? Glim. Então, pensa. A ptialina vai atuar no amido e vai gerar uma substância nova na minha boca, chamada maltose. Hoje em dia está assim, pessoal. As perguntas vêm mudando a maneira de perguntar. No lugar de falar, olha, o amido é digerido pela ptialina formando maltose. Ele fala, olha, uma substância nova surgiu lá. Ela tem duas de glicose. Forma glicose na boca pela digestão, não a que entra já pronta. Você consegue produzir glicose por digestão na boca? Não. Você consegue maltose. E ela é um disacarídeo. Aonde você vai conseguir utilizar essa glicose que está aqui? Que momento você vai conseguir usar essa glicose? Não. Quando você digerir a maltose. Quem é a enzima que digere a maltose? Essa é dificílima. Terminação ase, prefixo da substância. Maltase. Maltose? Maltase. Onde é produzida a maltase? Suco intéreo. Pelo intestino. Intestino. Produz a maltase, que vai quebrar duas de glicose e vai... Vocês estão entendendo? Aquele negócio de ficar decorando assim. Boca. Enzima que atua. Ptialina ou amilase salivar. Substância atacada. Amido. A digestão produz maltose. Eles arranjam uma maneira de perguntar diferente. Você já não sabe responder. Você tem que estar ligado. Entendeu? Quando é que você vai usar o açúcar do amido que você ingeriu? Quando é que você vai usar o açúcar do amido? Intestino. Intestino. Só no intestino. Onde as quebras vão continuar. Você digeriu na boca, você vai ter um disacarídeo que não vai ser absorvido. Aí lá no intestino, eu vou quebrar. Né? Qual o nome do açúcar do leite? Lactose? Não. Falei que pôr primeiro uma e meia, depois de pôr uma hora, aí depois... Açúcar do leite.
uma hora uma vaga. Proteína do leite, caseína. Galactose, glicose e lactose. Me diz aí, quem é galactose mais glicose da lactose? Pessoal, estava naquela folha lá, era para estudar. Poxa. Glicogênio. Forma o quê? A quebra do glicogênio. Glicose. 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 Quebra do amido. Maltose. E depois glicose. Quebra do amido. Maltose. Então, tem que saber essas quebras secundárias. Sacarose, frutose, glicose. Fala para mim. Sacarose é o açúcar do fruto, mistura de frutose com glicose. Sim ou não? É a glicose Sim. mais frutose da sacarose. Pessoal, isso cai na UERJ. Isso é decoreba. Isso é basicão. Tem que estudar. Bom, olha o que eu mando para vocês estudarem. Eu tenho muita experiência. Vamos lá, ó. Então, fase gametofísica produz gameta, fase esporofísica produz esporos. Ocorre metagênese? Vamos ver se ocorre metagênese. Vou colocar aqui. Vou colocar a interrogação. Vou ver o ciclo com vocês. O que é metagênese? Metagênese é quando, num ciclo completo, o ser vivo passa por uma fase assexuada e outra fase sexuada. Ou uma fase sexuada e outra sexuada. Isso é chamado de alternância de gerações. Estou voltando. Para ocorrer metagênese, tem que ter alternância de gerações. Num ciclo completo, tem que passar por uma fase sexuada, seguida de uma fase assexuada. Sexuada, 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 sexuada. Isso é chamado metagênese. Vou te dar exemplo aqui. Último. Primo. Isso aí, esses dois já hepáticas, atóxicas. Isso aí veste. Hepáticas e atóxicas. Esses são os dois principais. Isso aqui veste. Musgo. Esse eu falei limpo. Musgo limpo. Bom. Essa matéria é um saco. Mas você adora comer frutinha. Então, na hora que você for comer uma frutinha, você estude, né? Botânica. Tem uma casca, esse fruto tem uma semente. Abriu a semente, vai ver o embrião lá dentro. Disseca, e você vai encontrar as origens do que você estudou. Certo? Ó, então, vou apagar. Vou dar um ciclo reprodutivo. Um de vocês. Me responde as seguintes perguntas que eu vou fazer. Você que não sabe responder, anota a pergunta e vai estudar. Aonde são formados os espermatozoides? Testículo. Testículo. Em que área do testículo? Esse ano é tudo para cair a produção, hein? Túbulos seminíferos? Túbulos seminíferos são produzidos aí. Aí tem a ação de dois hormônios, que está lá no ciclo menstrual também, FSH e LH. Sabia disso? Que o FSH e o LH atuam no testículo? Tem que estudar. Eu vou só dar uma colinha rápida. FSH estimula a produção de espermatozoides. LH, do hormônio masculino.
espermatozoide é produzido e guardado. Tubos seminíferos produzidos e guardados no epidídimo. No epidídimo, ele tem que ganhar o canal ejaculatório. Para ganhar o canal ejaculatório, tem um canal chamado deferente. Vai levar o espermatozoide até a área onde será produzido o sêmen. Aí que se faz a vasectomia. Canal deferente. Por quê? Você não precisa evitar que o cara entre em orgasmo. Você precisa evitar que ele fecunde. Então, você vai impedir que ele produza sêmen? Não. Só que o sêmen dele não vai levar o espermatozoide. Entendeu? O epidídimo acumula e o canal deferente libera para que ocorra ali, né, a capacidade de chegar até a mulher para poder fecundar. Então, olha quanta coisa eu já dei. Escrevendo. Aí, vou formar o sêmen. O espermatozoide já está lá no canal ejaculatório. Vem o primeiro líquido. O primeiro líquido, ele tem a função alimentar. Ele vai alimentar o espermatozoide. Esse líquido é cheio de frutose, um açúcar, que vai ser usado como elemento, né, primário de energia, para poder, através da respiração celular, produzir ATP. Então, frutose. Aí vai ganhar esse líquido, e quem cede esse líquido é a vesícula seminal. Túbulos seminíferos aqui no testículo. Vesícula seminal jogando o líquido para formar o sêmen. Legal, o espermatozoide nutrido vai em direção, né, à área de fecundação. Tem que ir lá para o útero. E aí ganha um segundo líquido, que é dado pela próstata, líquido prostático. Grande importância. O que ele vai fazer? Vai tirar, né, a capacidade de matar no ambiente ácido vaginal. Ele é antiácido. Ele vai proteger o espermatozoide. E a vagina tem acidez para proteger a mulher das entradas incômodas de bactérias e fungos. Igual o estômago. O HCl estomacal, que mata a maioria das bactérias. E aí ela vai ter essa acidez. E também acaba matando o espermatozoide. Daí a grande produção. Muitos vão morrer. Mas aí o sêmen tem a proteção, tem o alimento, e um núcleo ali vai sobreviver e vai em direção ao processo de fecundação. Agora, tem um probleminha. Eu nunca tinha caído em vestibular, aí caiu. Aqui a glande, né? E aqui o líquido que vai chegar no sêmen. Para poder lubrificar a área vaginal, tem uma glândula chamada glândula de Cooper, ou bulbo uretral. Ela produz uma secreção que não tem espermatozoide. Antes da ejaculação, já a produção e a saída, né, para a área onde vai ocorrer o ato sexual, a área uterina, desse líquido que é para lubrificar o coito. Muita gente fica desesperado, principalmente os que fazem coito interrompido, por acharem que já ejacularam. E não é. É apenas uma área de lubrificação. Não tem nada a ver com o sêmen. O sêmen está aqui ainda, em produção. Vai lubrificando, né? Quando o sêmen chegar, ele vai levar os espermatozoides. Mas aí tem um erro absoluto. Fez a primeira vez, legal, sem nenhum problema. Mas quando ele lubrifica antes da ejaculação, pela segunda vez, o canal já está contaminado com espermatozoide. É muito difícil, mas tem homem que produz muito lubrificante
de acontecer aí um azar, né? E engravidar. Muito difícil, pessoal. Pode dizer até que é raro acontecer isso, pela quantidade de lubrificante que é produzido. Mas existe essa possibilidade. Vamos estudar isso aí? Essa sequência? Bom, vamos ver aqui, porque só planta não dá, não. Ciclo reprodutivo dá. Eu vou fazer desenhos representativos. Tá? Para não perder muito tempo, né? Pega a caneta e faz assim, ó. Ó. Bem forte, né? Esse desenho estranho. Bom, tá. Essa vai ser uma planta masculina e essa vai ser uma planta feminina. Ok? Aqui, ó. A área onde será produzido o aparelho é o aparelho masculino, a área onde será produzido o gameta masculino. Então, eu vou dando as decorebas. Aparelho masculino. Gameta masculino. E agora? Vamos lá. Anterídeo. E o gameta anterozoide. Se numa prova você botar espermatozoide para planta, é zero absoluto. Nome do aparelho, anterídeo. Nome do gameta, anterozoide. Masculino. Aqui o feminino. Ó. Feminino, tá? Feminino. Aparelho feminino. Se a parte da decoreba, essa desgraça. Feminino. É chamado de... Alguém sabe? Eu esqueci. Eu esqueci. Que gônio. E o nome do gameta feminino? Cara, desde aqui a hoje, não muda esse nome. Tá aí, ó. Aparelho briófita tem tudo diferente, pessoal. Tá? Então, briófita e deidófita têm os mesmos nomes, mas é diferente lá da angiosperma. Então, aqui você tem uma planta masculina, sexo separado. Sexo separado. Quando tem um sexo separado, é monóico ou dioico? Dioico, né? Monóico é que só tem um indivíduo, né? É hermafrodita, não é isso? Se não concordar, me fala. Então, nós vamos copiar isso aí. Nós vamos, a partir daqui, fazer a reprodução. Lembrando aos senhores que não tem semente, não tem fruto, tudo é muito simples. Utiliza água, não tem, como nós, esperma para levar o gameta masculino, não tem como a goiabeira, que tem lá o tubo polínico. É bem simples. E eu vou te mostrar como é que é o ciclo, e você vai começar a tirar algumas decorebas que você tem, para poder entender isso aqui. Bom, vou apagar. Aqui, ó. Apagar só aqui. E aqui eu vou... Olha aí. Bom, vou dar um zoom aqui, ó. Aqui no aparelho masculino, isso aqui tem líquido. E aqui os anterozoidezinhos, que parecem espermatozoides, porque tem movimento, né? Tem movimento. Flagelozinho, né?
igualzinho do espermatozoide. E aqui, a esfera, vou dar um zoom, ela é fixa. Vendo? Essa é a diferença. Agora, olha só, cara, isso aqui eu vou te dar um exemplo bem maluco mesmo. Ó. Peguei uma lata d'água, enchi de água até a boca, olha lá. Tá? Peguei uma outra lata d'água, bem pertinho, e enchi de água. Ok? Nessa, que vai representar o masculino, eu vou botar bolinhas de isopor coloridas, flutuando ali. Nessa, que representa o feminino, eu não vou botar nada. Vou botar uma bolinha lá do fundo, presa, e é só. Vou pegar agora um balde d'água a uns 5 metros de altura. Vou jogar aqui. Aquela água vai dar um porradão. E aí, bolinhas de isopor vão cair para tudo quanto é lado. Inclusive, para o vazio que está ali do lado. Acabamos de mostrar como é que uma briófita se reproduz. Fica uma pertinho da outra. Isto daqui tem líquido, isto aqui tem líquido, como aqueles dois representados ali. A água da chuva, da cachoeira, lá o que for, que estiver ali perto, vai dar um porradão aqui. E esses gametas masculinos vão cair fora, vão cair aqui, mas alguns vão cair lá. A partir do momento que eles caem na área feminina, eles vão nadar em direção ao gameta feminino que é fixo. Por que é fixo? Porque senão a água também cai aqui. Ele ia embora. Esse aqui é fixo, o móvel é o anterozoide. E aí ele vai nadar e vai fazer a fecundação. Primeira coisa que você nota, quem é o fecundado? A fêmea. Aonde vai nascer o filhote? No corpo da fêmea. Porque é lá que ocorre a fecundação. Então, sempre que tiver o desenvolvimento de um embrião, é na fêmea. Ó, aqui vem a água. E a água vai ser responsável pelo processo de fecundação, que ocorre logo depois, né? A posteriori. Aí eu vou mostrar agora só a fêmea. O macho não me interessa. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Aqui é a planta fêmea. O que vai ter aqui no aparelho feminino que é chamado de arquegônio? O masculino é chamado de anterídeo. O gameta é chamado de anterozoide quando masculino e o esfera quando é feminino. O gameta masculino vai nadar até o feminino e pima na gorduchinha. Você tem o filho, que é um zigoto 2N. Queridos, olha agora. Planta. Olha que a gente voltou ao passado. A planta briófita, ela tem a produção de gametas por mitose, esporos por meiose. Vegetal é assim, é diferente do animal. Então, uma planta vai produzir gameta por mitose. Se o gameta tem que ser ele, o masculino, e o ele feminino, para poder, ao se juntar, formar um indivíduo, 2N, a planta que produz por mitose, tem ele também. Precisa decorar. Ela vai produzir gameta por mitose. Mitose igual. Mantém o número cromossomial de quem produz, da estrutura que produz. Então, como o gameta masculino é ele, o feminino é ele, e quando eles se encontram, forma o zigoto 2N, a planta, aqui, ó, tá vendo? Esta planta e esta planta, obrigatoriamente tem que ser haploide. Tem que ser ele. E qual o nome delas? Essa é a fase gametofítica. E eles são gametófilos. Porque são vegetais que produzem gametas, estão todos aí na tua cara. Gameta é produzido por mitose. Gametófilo produz gameta por mitose.
Se gametófito produz gameta por mitose, gametófito tem N também. Gametose, mitose igual. E esse cara aí? Alguns livros chamam de seta. Por causa desse desenho. Né? Então, é o esporângio. O que ele tem dentro? Ele é o cigoto. E ele, então, vai ser chamado de esporófito. Mas por que ele vai ser chamado de esporófito? Porque ele é 2N. E ele vai sofrer meiose. Meiose. Só essa parte de cima. Só o filho que está em cima da mãe. Eu só não falo que é parasito, porque parasitismo é entre indivíduos de espécies diferentes. Isso não é. Então, o esporófito, que nasceu de uma fecundação, tem esse nome porque ele vai produzir esporos. Vai produzir aqui dentro esporos. E esses esporos são produzidos por meiose. Então, se essa planta é 2N, porque vem de uma fecundação, na hora que ela produz os esporos, que são N, ela vai ter que fazer meiose, você vai ter que reduzir. Então, a meiose ocorre só na fase esporofítica, que é rápida, que é passageira. Passageira. A planta que você vê lá no dia a dia é essa. Esse é o limo. Esse é o verdinho que está lá em cima da planta, que vai você escorregar. Esse daqui vem e depois sobe, produz os esporos. Esses esporos, vão cair no solo, com água, com umidade. Eles vão germinar. Quem? Planta masculina, planta feminina. Olha o ciclo aí, acabou. Aí você fala, a fase gametofítica é a da plantinha que está lá, que eu vejo. Então, ela é mais longa. E a fase que produz esporos, que é só esse pendão, que é resultado da fecundação, que depois degenera, some, a plantinha fica, e lá no solo, caindo em terreno úmido, tem a água, vai desenvolver a plantinha masculina e feminina. Beleza, preste atenção agora. Lembra da metagênese? Para ter metagênese, tem que ter reprodução sexuada e assexuada, num ciclo só. Beleza, olha para cá. Essas duas plantinhas foram produzidas assexuada ou sexuadamente? Presta atenção lá. Tem gaveta? Sexuada tem que ter gaveta. Teve gaveta para produzir essas plantinhas? Não. O esporo caiu e germinou. Essa é uma fase assexuada. E para produzir o esporófito? E para produzir esse carinha aqui? Aí sim, vai se pôr gaveta masculina e feminina. Então, é essa fase aqui em que você produz a sexuada. Portanto, isto é um caso de metagênese ou alternância de gerações. Pode perguntar o que você quiser agora. Eu mandei uma lista, né? Ó. Qual a fase dominante do ciclo das meiófitas? Qual é a fase dominante? Esporófito ou gametófito? Gametófito. Gametófito. Dá para ver nitidamente no ciclo. É difícil? Não é. Não é. Gametófito produz gameta. Esporófito produz esporos. Gametófito é a planta. Esporófito é um pendão que é passageiro. Esporófito produz esporos. Esporos N. Então tem que fazer meiose. Gameta, N, produz. Planta N produz gameta N. N com N. Isso é mitose. É tudo que você precisa saber para responder qualquer questão de briófita. Alguma pergunta? Eu sei que você está querendo se suicidar. Você está assistindo aula de botânica. Mas
Essa é a diferença de quem entra e quem não entra. Não pode escolher matéria, pessoal. Tem que se preparar para qualquer coisa. Porque uma questão, né? Quantos pontos tira de você? Peso 2. Complicado, né? Ok? Posso apagar? Pode. Ninguém quer perguntar, não? Tá tudo bem? Eu procurei ser bem simples. Bem simples com o que é óbvio. E que pode cair, entendeu? O que não vai cair, né? Tudo bem? Vou apagar. A gente vai agora complicar um pouco, tá? A gente vai complicando. E de vez em quando eu vou te perguntando algumas coisas, tá bom? Educação botânica. Fala para mim. Eu acho que esse ano cai parasitismo. A perguntinha caiu, né? Doença de Chagas, faz tempo. E aí? Tênia saginata, tênia sólio. Sabemos que é um platelminto. Platelminto. Verme achatado dorso ventralmente. O platelminto tem como grandes exemplos a tênia e o Schistosoma manzoni. Tem outros, tem o Echinococcus granulosa, a tênia do cão, mas os mais famosos é o Schistosoma manzoni, que causa esquistossomose, e a tênia, que causa adenise, também chamada de solitária. Por quê, hein? Por que ela é chamada de solitária? Porque ela se desenvolve de forma assexuada dentro do nosso organismo? Não, Não sei. assexuada não, ela é hermafrodita. Olha aqui, ó. Vou botar ela aqui, ó. Olha. Olha ela aí. Essa é a pegasaginata, a sólida ainda tem aqui, ó. Os ganchinhos aqui para fixação. Isso aqui são ventosas. Olha, a minha avó, ela me falava que a tênia se chama solitária justamente porque ela fica sozinha dentro do organismo. Tua avó mandava bem. É isso mesmo, tá vendo? Uma avó cientista, natural. A tênia, ela é chamada solitária porque, normalmente, pessoal, é possível, às vezes, caso raro, só tem uma por pessoa. E aí, para o vestibular, para você ter ser bem preparado, você tem que desenvolver respostas para perguntas que você sempre faz e não sabe responder. Então, eu vou te perguntar, qual a importância dela ser solitária? Qual a importância disso? Para não ter competição? Pegar todos entre etc. Bem, que ela é hermafrodita. Ela produz gaveta masculina e feminina em cada proglote desse. Cada pedacinho é chamado proglote. Tá? E dentro do proglote tem aparelho masculino e feminino em cada um. Então ela se autofecunda toda hora. Ela chega a ter 2.000 proglotes, chega a ter 12 metros de comprimento. Caraca, gente! A cabeça dela é chamada escólex. O corpo, estróbilo. Estróbilo é o corpo. Proglote, escólex, cabeça, com ventosas. Ela é hermafrodita. E eu vou te explicar por quê. Porque ela é muito grande. Muitos vermes dentro de uma pessoa, desse quilate de tamanho, mata a pessoa. Então, a maneira dela sobreviver como parasita é assim que ela entra em você, que nem a piscina, quando tem aquelas provas de piscina que o cara bota o dedinho 1 milésimo de segundo antes,
e ganha ali a prova, a tênia também é assim. A primeira é que encosta. Eu não vou dar no nível de faculdade, que não há necessidade, vocês já vão estudar, mas ela produz um produto que inibe a fixação de outra tênia. Por quê? Porque, de algum modo, o processo evolutivo mostrou para ela que ela é muito grande e que se ela deixar outras tênias ali ficarem, morrem tudo. Morrem elas e morre o indivíduo parasitado. Então, ela é solitária porque ela é muito grande. Espoliar muito o parasitado pode levar à morte. Se o parasitado morre, o parasito morre também. Então, ela preserva. Agora, como ela é única, ela tem que ter reprodução. Por isso, ela é hermafrodita. Ela se autofecunda. Bacana, né? Aí ela consegue viver sozinha e produzir os ovos dela, que saem pelas fezes. A tênia sassinata, ela é mais benevolente, ela é mais legalzinha com a gente. Mas ela cresce mais que a sólio. Uma saginata consegue 12 metros. Uma sólio, 8. Se deixar ela lá. Né? Então, agora, não vai ser pão duro. Vai dizer assim, não vou tomar remédio não, vai morrer. Daqui a 10 anos, não vou gastar dinheiro não. Não é pão duro, hein? Pensando assim, hein? Então, aqui tem uma diferença que você vai guardar. Uma transferida pela carne de boi ou porco. Uma transferida pela carne de boi e a outra pela carne de porco. E aí eu te pergunto, qual é mais fácil de pegar? Caiu no vestibular. Carne de porco ou carne de boi? Me dê 2 motivos para a tua escolha. Acho que a gente consome mais carne de boi, professor. Começa por aí. Já é um. O motivo é se come mais carne de boi que carne de porco. Estou falando em Brasil. Estou falando em Minas Gerais. Daquela cidade ali é só carne de porco. Estou falando Brasil. Outro. Cozimento, não é? Ponto Não. da carne. Não está errado. Mas responde diferente. Estou pensando. Quando você fala pontos de cozimento, você cozinhou as duas, certo? Sim. E não é isso. É o fato de você comer a carne de boi crua. Sim. Polenta, rosbife, Sim. picanha. E carne de porco sempre é bem frita, bem cozida. Entendeu? Então é um ponto de cozimento. É a crua e a que vai ao fogo. Aqui é assada. Queimado o indivíduo. Agora, para fechar, eu vou dar isso lá no finalzinho do ano. A tênia sólio, além da teníase, que é o nome da doença. Pessoal, vocês me desculpem, é que meu tempo é curto. E eu não posso dar só aquela matériazinha que eu vim dar. Eu tenho que para abrir teu olho, para você ir estudando, para você ir olhando. Entendeu? Até ajudando a você, me ajudando, vendo mais matérias. A tênia sólio, ela tem uma particularidade. Se o cara se autocontaminar com ovos, porque como é que é a jogada? O ciclo, já era, vou passar uma baia, o ciclo é assim, ó. Homem, cru mal cozido. Não pode deixar de botar. Cru mal cozido. Foi pro óleo. Tanto a carne do boi quanto a carne do porco, eles fazem o seguinte. Aqui está o homem, ó, fezes,
dentro desse homem tem a tênia, ou sólido ou saginata, não interessa. Ah, professor, eu esqueço. Quem é sólido, quem é saginata? Criamento meliormônico, pô. Saginata, nata, lembra leite, leite, vaca, vaca, boi. Saginata é do boi. Se a saginata é do boi, a sólia é do porco. Só criar métodozinho. Então, você não esquecer na hora da prova. Carne de porco ou boi, cru mal cozido, geriu, levou para dentro dele o verme. Quem é que leva da carne para o homem? Isso aqui, ó. Olha a cabeça do verme, ó. Ó, ó, ó. Vendo? Uma vesícula. Isso é chamada cisticerco. Uma larva. Que é a cabeça do verme que vai crescer dentro do cara. Lá dentro do estômago, ó. Ó. Intestino, ó. A capinha sai e ele se prende. Aí, olha só. Queridos, aprendam. Aprendam a resolver problemas com a tua inteligência. Esquece a biologia às vezes. Presta atenção. Tênia não tem boca. Caraca! Tênia não tem boca. Sistema digestivo incompleto, só tem ânus. Só tem por onde sair. Não tem por onde entrar. Come como? Pela pele. Pela pele. Absorve nutrientes pela pele dela. Muito grande, absorve pra caramba. Arrebenta com a pessoa. Desnutre a pessoa. Legal, preste atenção. Olha o que eu vou te dizer. Em que área do intestino, que área do aparelho digestório, obrigatoriamente ela tem que ficar presa e por quê? Eu te dei cola, que ela não tem boca. Duodeno? Por quê? Olha só. Que é o lugar onde está tendo mais. Deixa eu te explicar uma coisa que eu já daria errado para você. O duodeno tem 20 centímetros. Jejuno e uma tênia não conseguiria sobreviver parasitando o duodeno. Então, a melhor resposta é intestino delgado. Não especificar aonde, sacou? Porque só tem 20 centímetros. Não a tênia ficar presa no duodeno, não vai ter nutriente suficiente. Então, o intestino delgado. Por que é o intestino delgado? Local de maior absorção dos alimentos. Não. Dos nutrientes, seria. Não. Melhora. Quebra dos nutrientes, onde ocorre a maior quebra? Por quê? Deixa eu te explicar. Vai ter que absorver pela pele, certo? Já tem que estar digerido. Aí consegue absorver proteína pela pele? Não. Vai absorver aminoácidos. Então, qual é a área do sistema digestório onde o alimento, basicamente, está todo digerido? Intestino delgado. Na boca, maltose. Ela não conseguiria absorver. De sacarídeo. Não passaria pela pele dela. Estômago, peptídeo. Pedaços de aminoácidos. Não passaria também. Então, onde ela se instala? Intestino delgado, porque ela não tem sistema digestório, pessoal. Ela não tem sistema digestório, não tem boca, como é que ela vai ter sistema digestório? Se ela não tem sistema digestório, ela depende do alimento ser digerido para poder absorver. Daí, obrigatoriamente, já tem que viver no intestino delgado. Entendeu? Tem hora que a gente tem que tirar hoje, dar umas tiradas assim para poder resolver um problema. O que é cisticercose? É o seguinte, de novo, homem defeca, está com verme dentro dele, ovos, no solo. O porco ou o boi pastando e gera esses ovos.
Esses ovos se movimentam na forma de larva, se desenvolve numa larva que vai ficar presa na área muscular. Então, vai pegar o músculo do porco e do boi, vai lá e vai, ó. Está lá. O cisticerco cistável, é um cistozinho. Está lá. Vivinho. Quando o homem come a carne do boi, por exemplo, ingere mal cozido, mal frito, sanguinolento, ela vai para o intestino, se prende na parede e vai desenvolver o verme adulto. Então, deixa aberto. O homem se contamina com o cisticerco, que está no músculo, que está na carne, ou do porco ou do boi. Tanto no boi como no porco é cisticerco o nome. Ok? Só tem um probleminha, olha só que loucura. Se o homem ingerir os ovos da telha sólio, ela sobrevive, esses ovos sobrevivem na passagem do trato digestório. Olha que droga. E lá dentro do homem gera a larva. Só que a larva, ela tem que se instalar na musculatura do porco, porque a larva, aqui ó, na telha sólio, e não consegue. Sabe o que ela faz? Ela perfura, 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 perfura até morrer. Depois ela morre. Só que a área perfurada pode causar dano, inclusive cerebral. Ela pode ir para o cérebro, causando a cisticercose cerebral, que é grave, perigosa, que vai furar o cérebro. Ela tem capacidade de perfurar. Só que ela não desenvolve tênia. Ela quer a musculatura do porco. Não consegue. E aí cria essa doença, chamada cisticercose. Agora, atenção. Agora um feedback na sequência com tudo que eu falei, tá bom? Vamos lá. Olha só. Tenha sólio. Tenha saginada. Leite de vaca barato, boi. Carne do boi é transmitida pela saginada. O porco, a tenha sólio. Como é que é a doença? O homem está doente. Está com verme dentro dele. Hermafrodita. Solitária. Que ela é muito grande. E aí, fecundação, o ovo. O ovo, então, é jogado nas fezes. Legal. Aí os ovos, na telha saginada, por exemplo. Ok? Vão cair no solo. Aí o boi, saginada é do boi. O boi pastando vai ser contaminado com os cisticercos que vão ficar na musculatura dele. O cara comendo a carne do boi ou porco crua mal cozida vai liberar esses cisticercos. Eles vão prender na parede do intestino delgado, porque é um parasito que não tem sistema digestório, não consegue comer, tem que pegar o alimento todo já digerido, por isso que ele usa o intestino delgado, vai crescendo, vai formar ovos, vai sair nas fezes, vai contaminar o boi, e assim vai. Se assar, cozinhar, fritar, de uma maneira, né? Se não deixar a carne semicrua, isso aqui morre. Legal. 2 profilaxias para a doença. 1 segundo. Foi. 2 profilaxias para essa doença. Rápido. Profilaxia é forma de evitar? Que? Não escutei. Profilaxia é forma de evitar a doença? Não, profilaxia é um conjunto de medidas preventivas. Vou te dar uma ideia. Usar a camisinha é
uma profilaxia para a gravidez. Não comer carne mal passada. Peraí. Eu falei de quem? Desse? Isso. Então faltou alguma coisa. Funcionamento básico, professor? É, também. Evitar, tem que falar o boi. Boi. Porque é sabinata. Sim, Uhum. sim. Porco. E isso, evitar que esses ovos aqui, ó, vá para o porco, o boi pastando. Se você faz saneamento, você pensa isso, não é decoreba. Olha lá, vou evitar que o cara faça o cocô lá no campo, onde o porco está pastando, onde o boi está pastando. Não vai ter saneamento básico. Que beleza, gostei. E evitar a carne, aqui no caso, né, de boi crua mal passada. No outro, de porco. Lembrar que a do porco, os ovos conseguem sobreviver. Que droga! A entrada pela área digestória. Cria uma larva, não morre. Até nessa ginata, se você comer o ovinho dela, a larva morre. Por isso que só dá cisticercose, que é a doença da larva, que a larva causa, não o porco, é o cisticerco, furando você e morrendo depois. Entendeu? Tinha aluno, uma vez aluno falou, eu pensava que o verme ficava na cisticercose cerebral, que ele virava uma tênia. Tu imagina? Sentiu uma dorzinha, coceirinha no ouvido, aí, 12 metros de verme, olha aqui. Tu morria antes, né? Aqui puxando só tênia cerebral. Não, ela é larva, morre larva. Só que ela fura, ela perfura, ela dá processo inflamatório, reação inflamatória. Aí dá problema. Então, a tênia sólida, que é do porco, ela causa cisticercose, que é a doença causada pelo cisticerco. As duas não têm isso. A teníase é mais branda. Você tem fome exagerada, né? Come pra caramba. Né? Por isso, quando o cara come muito, eu falei, tu tá com solitária. O cara come pra caramba e é magrinho. Tudo bem? Alguma dúvida? Vou voltar para a botânica, tá? Alguma dúvida? Não, professor. Vocês seriam, eu vou deixar só uma pergunta no ar, tá? Vocês seriam capazes de me responder como ascaris, lumbricoides, que é um verme intestinal, que o ovo entra pela boca e o verme sai pelas fezes, em grande quantidade, né? Ele causa danos ao processo respiratório? É porque ele pode migrar, não é, professor? Ele pode Já vi migrar? que ele pode sair por qualquer orifício em caso de infestação, não é? Não. Ele consegue, no máximo, sair pelo nariz. Esôfago, né? Agora, chegar no pulmão, não. Ele chega de outra maneira. Ciclo de Ross. Vou botar rapidinho, depois dá uma olhada melhor. Eu só vou dar essa matéria mais para lá, mas eu estou com a impressão que vai cair aí. Enem, UERJ. Vou ver todas as doenças. Virose. Vem cá, vamos ver como é que vocês estão. Se você fosse estudar a virose, qual o ponto mais claro que pode cair ainda que não caiu? Sobre virose. Vocês têm ideia, vocês em particular? Não, né? Vacina de RNA. Como é que atua a vacina de RNA? Para atacar alguns vírus que tem por aí. Importante. Ciclo de Loss. Ciclo de Loss é assim: ovo,
Ovo na boca. Parede do intestino, já virou uma larva. Fura a parede, cai do sangue. Olha que loucura isso, hein? O ovo do Ascaris, ao passar da boca, sobrevive no estômago, no HCl, chega ao intestino, vira uma larva, perfura a parede intestinal, vai para o sangue, vai para o fígado, vai para o coração. Legal. Já dei a parede circulatória. O nível do meu aluno tem que ser o melhor. Eu faço ele pensar. Essa larva vai alcançar o pulmão e vai cair primeiro no sangue. Vai chegar ao coração. Como é que chega ao pulmão? Ele perfura o esôfago, cai na circulação, a Não, circulação. daqui não. Já estou aqui. Ele vai pela artéria pulmonar até o pulmão, professor? Aqui, ó. Como é que ele sai do fígado, vai para o coração e vai para o pulmão? Como? Pela artéria Vai no coração. pulmonar? Oi? Artéria pulmonar? Isso. Olha lá, vai chegar no coração, artéria pulmonar, pulmão. Olha lá. Perdão, Vai pegar a carona. mesmo? Aí o que ele faz? Ele vai para o pulmão, alvéolo, né? Alvéolo, aí vai em sentido contrário. Bronquíolos, brônquios. Ó, bronquíolos, brônquios. Traqueia, laringe, faringe. Já foi essa? Olha aí. Ó. Vai voltou ali para o trato digestivo. Né? Vai chegar na boca lá. Faringe. Aí vem faringe. Aí vai ser engolido, né? Vai para o trato digestivo e vai virar vermeduto. E aí ele vai começar a colocar ovos lá dentro do sistema digestório. E aí esses ovos vão sair nas fezes, vai contaminar. Isso é chamado ciclo de Loss. Da tosse. Cara, quando eles vêm por aqui, ó, vem, ó, traqueia, ó, dá uma coceira danada, ó. Germezinhos fazendo movimento em direção à boca. Né? Aí é chamado ciclo de Loss. E é o momento que o cara tem aquela tosse, né? Indicativo que o pulmão dele foi contaminado. Vou dar devagar, só para você lembrar. E o Asteris, lumbricoides, eu acho que é o mito. Não é o platelmito. O platelmito é achatado, é assim. Mas que o mito é cilíndrico, como um fio. Uma minhoca. Como uma minhoca, né? Não é minhoca. Acho que é afilado da extremidade, acho que é o mito. Cara, a biologia é triste. É muita coisa. Pteridófitas. Primeiros com vasos condutores. Já te falei quais são. Xilema e flema. Vaso e vaso. E agora? Vamos ver. O xilema é o conjunto dos vasos lenhosos. Esse xilema. E o flema é o conjunto dos vasos liberianos. Ok? Pega a seiva. Primeiros com vasos condutores. Quais são os sinônimos? Aqui, ó. Traqueófitas, vasculares, também são sinônimos para os vasos condutores. Ok? Fase, olha agora, cuidado. Não, eu vou
esporofítica. Vamos lá. Na briófita, a fase maior é esporofítica ou gametofítica? Gametofítica. É a única. É a única. Dá para decorar fácil. Todos os outros, a fase esporofítica mais longa. Viu? Faz uma eliminação, que ganha tempo. Fase gametofítica. Esporofítica produz esporos, gametofítica produz gameta. Caramba! Aparelho masculino, anteride. Aparelho feminino, arquegônio, igualzinho. Gameta masculino, anterosóide. Gameta feminino, ostera. O que muda aqui é isso, ó. É isso. Vasos condutores. Ok? Vai pegando a manha de usar inversão, trocar. Tem gente que decora a frase. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Se o cara perguntar, Pedro Álvares Cabral descobriu o quê? Ele, caraca, isso eu não sei. Ele acostuma a decorar numa ordem, troca, mistura, modifica, que o teu cérebro vai adorar. Bom, vamos ver exemplo? Essa vai botar uma vinca aqui só para não. Etc. Né? A escola tem uma prática de São Baia-Veca. Agora vamos ver a diferença. Como é que esse ciclo reprodutivo, que é até bonitinho, né? É até bonitinho. Bom, vai copiar aí? Pessoal, se eu der aula com esquema, a aula é bem mais rápida, mas é aula nas coxas. Eu vou ensinar você a decorar. Isso tem na internet, pega lá. Então, eu tenho que perder tempo para colocar na cabeça de vocês algumas técnicas que a biologia precisa. Quer ver? Olha só, a biologia é uma loucura. Olha aí, mosquinha da banana. Ok? Essa mosquinha que se reproduz muito. Qual o termo específico dela? Da Drosophila melanogaster. Qual é o termo específico dela? Ela é uma abelha, né? Não, não é abelha, não. A mosquinha. Mosquinha inseto. Seria artrópodo? Não. Nome científico. Primeiro nome, segundo nome. O primeiro é o gênero. Não precisa decorar, não. Quando a gente te dá o nome, tu já fala. Qual o gênero da Drosophila melanogaster? Primeiro nome com letra maiúscula é o gênero. De qualquer grafia binominal. Não tem exceção. O segundo nome sozinho é o termo específico. Então, qual o termo específico da Drosophila melanogaster? Melanogaster, caramba! Isso é muito fácil. E quando eu junto um com dois, porque é espécie. A espécie é binominal. Primeiro nome com letra maiúscula é o gênero. Segundo nome é o termo específico. Aí caiu no vestibular questão das mais erradas. Olha aqui, ó.
cascavel, crotalos terríficos, terríficos. Qual o gênero da cascavel? Foi o que perguntaram na prova. Primeira palavra com letra minúscula. Em qualquer grafia bi ou trinominal, é o gênero. Crotalos. Qual o gênero do Homo sapiens? Homo. E da... Alguém sabe o nome científico da barata aí? Barata, essa nojenta barata. Aí. Periplaneta americano. Qual o gênero da barata? Periplaneta. Qual o termo específico? Americano. Qual a espécie da barata? Periplaneta americana. Uma aluna perguntou assim, Tico, você tem medo de morrer? Nenhum. O que você acha que é o pior com a tua morte? Bom, as pessoas que me amam vão sentir a minha falta. E a segunda? Eu perder tudo que está aqui. Pô, tinha que ter um chip para gravar. Cara, eu já estudei muito na minha vida. Eu tenho muita informação aqui. Geral. Entendeu? Eu sinto pena de perder o que está aqui. Eu faço parte da culinária também, né? Eu sou especialista em comida tailandesa. Eu adoro cozinhar. E aí eu crio os pratos e tal. Eu escrevo. Porque quando eu morrer, vai tudo embora. Vai tudo embora. Eu sempre gosto de fazer coisas diferentes. Pipoca, por exemplo. Eu faço diferente de tudo que faz esse, pipoca gourmet. Eu faço diferente e arrebenta. Porque eu crio. Mas aí está aqui. Eu tenho que escrever. Matéria aqui que eu vou escrever. As coisas que eu sei. Mas é isso. Já ensinei um pontinho aí, tá vendo? Você tinha esquecido. A espécie, gênero. Então o cara faz uma pergunta boba. O Australopithecus tirotexus meniscus. Nunca ouvi falar. Qual gênero? Australopithecus, é a primeira palavra. Acabou a brincadeira, não precisa decorar. Não precisa decorar. Tá aí, ele te dá cola. Bom, mais uma coisa. Isso é para o aluno que perdeu a aula. Fala, botânica. Eu dou porrada de coisa aqui. Vou apagar, tá? Vou fazer o ciclo. Sem decorar, vocês vão entender o porquê. Né? Decorou no primeiro. Anterídeo, arquegônio, anterídeo aterosóide, parece espermatozoide. Arquegônio, o externo, cameta feminino, aparelho feminino. Bom, na flor, olha aqui, ó. Eu vou adiantar. Dá vontade de chorar, sabia? Que vontade de chorar. Estou 15 para as 9 já. Eu não senti. Olha aqui, ó. Aparelho feminino, aparelho masculino. Antera. E aqui. Estame masculino. E o feminino. Vocês lembram disso aqui? Vão lembrar. Aqui o nome é diferente. Aqui é diferente. Não tem que mudar agora, não. Aqui, ó. Vamos ver aqui o ciclo da samambaia. Ver se dá pelo menos. Eu vou aumentar minha carga horária, porque eu vou dar aula tarde também. Eu estou com a minha secretária, que é estudante de medicina. Vou com ela criar aí umas coisas novas. Simulado durante a semana, eu passo simulado, depois eu corrijo, né? Faço a correção. Olha aqui, ó. Samambaia. Eu vou começar por aqui.
Por que essa folhinha muquirana aqui, essa folhinha aqui, que está aparecendo aí no vídeo, quando não estou aparecendo, ela é enrolada. Ela é uma folhinha enrolada. Ninguém gosta de ninguém enrolado, não. Mas ela é enroladinha. Por quê? Porque ela é nova. E como nova, ela é terra, facilmente comível. O que ela faz? Ela pega a folhinha que e se protege. Como ela tem isso tudo aqui, este formato, e você que é católico, Papai Noel, não precisa ser católico, o Papa e o Papai Noel usam essa bengala. Qual é o nome técnico dela? E parece com esse desenho, tá vendo? Aqui, ó. É fronde, professor? Não. Báculo. Báculo. Isso aqui é o báculo. Por causa disso aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Qual o nome dessa válvula aqui? Do coração humano. Tem 2 nomes. Lado esquerdo. Bicúspide mitral. Bicúspide tem 2 pequenas válvulas ali. Tem 2. Inseridas dentro, assim, ó. Vendo? Aliás, é válvula. O nome certo é válvula, né, válvula? Mas deixa para lá. Eu já cansei de discutir isso. Bicúspide ou mitral. Por que é chamada mitral? Bicúspide porque tem 2 pequenas válvulas lá internas. E por que é chamado mitral? Eu dei aqui. Como é que chama esse chapéu do Papa? Mitra. Mitra mitral, porque ela encosta, ela fica com esse desenho. Com esse desenho aqui, tá vendo? Isso aqui, ó. Aí. Eles chamam de mitral. Por causa da forma, do desenho. Em homenagem ao Papa ser católico. Comigo. Em determinada época do ano, a folha da samambaia faz isso. Quem tem samambaia em casa sabe. Primeiro verde, depois amarelinho, depois marrom escuro. Isso daqui é isto. Você vê, eu vou fazer corte. Aí, ó. Você está olhando daqui, isso aqui está tão juntinho na folha, você vê uma bolinha. Mas ali, aqui, ó, tem espaço. E aí, ó, aqui, ó, isso aqui é chamado soro ou soro. Esse cogumelo invertido aí, que é essa bolinha que aparece na folha da samambaia. Isso daqui é um esporange. Igual o da seta. A seta poderia chamar de esporange. É um nome utilizado para onde você produz esporos. Lá dentro da célula produz esporos. Isso é assim, ó. E aqui, ó, esporos. Legal. Queridos, esporos são sempre N. Sempre haploides. Se eles são produzidos por essa planta, ela tem que ser 2N. E o processo que faz isso, precisa decorar. É leirosa. Está bem aqui, ó. Falei em esporos. Esporos. Eu estou falando em estrutura haploide. N, que vem de meiose. E quem produz o esporo, ó, é o esporófito. Eu não falei que o esporófito tem vida mais longa que o gametófito? O esporófito é a planta, essa mamãe que está aí no vaso da tua avó aí há 40 anos. Ela é a planta. Lá a planta era o gametófito. Aqui é o esporófito. Por quê? Porque é ele que produz esporos nas folhas. Por meiose. Esses esporos vão cair no solo. Solo com água, com umidade.
e vão germinar. Esporos. Tudo M. Esporos M. Esporos M. E aí vão germinar. Na germinação, olha o que vai acontecer. Ó. Essa planta que vem de esporo, o N, ela tem que ser N, pessoal. Não tem jeito. E olha o que ela vai produzir. Caraca! Gameta masculino. Que eu já sei o nome. Gameta feminino. Olha aí. Vários gametas masculinos e um gameta feminino que é chamado osfera. A água da chuva é que vai dar a condição disso aqui acontecer, ó, da fecundação. O gameta, chamado anterozoide, ele nada. Para nadar tem que ter água. Para chegar até o feminino e, pimba, fecundar. Aí o que você vai ter? Vou te mostrar aqui, ó. Zigoto, ó. Começando a ter aqui uma samambaiazinha que vai virar essa adulta aqui. O que aconteceu com o corpo? Degenera. Não tem função. Como é o nome desse corpo? Como é o nome dessa estrutura toda aqui? Eu te digo. Ele é um gametófito, pessoal. Porque ele produz gameta. Dias de vida. Mais ou menos 10 dias. Tem 1 centímetro. 10 dias de vida. Exagero mesmo. Então, o período de vida de um gametófito, no ciclo da samambaia, é bem menor que o esporófito, que é a própria samambaia. Aqui já mudou o papo. Então, olha só aqui. Estou devagar, você não precisa estudar muito isso aqui depois. Já vai com as informações todas aqui. Tem outro nome? Tem. Tem outro nome. Eu posso chamar de protalo, ou talo primitivo. O protalo, ele é N, porque ele veio do esporo N. Vai desenvolver essa folhinha. Isso aqui é uma planta, pessoal. É uma planta, isso aqui é a raiz, ó. Ela é vespa, então assim, é uma plantinha ridícula. Ela só tem 1 centímetro. Pequenininha. Mas dentro dela, ela produz gameta masculino e feminino, usa a água externa do meio ambiente para poder o gameta masculino nadar até o feminino, fecundou, vai surgir o zigoto. Quem é o zigoto? Essa bichinha aqui, essa mambaia, que depois vai produzir esporos, e vai ser chamada de esporófito. Ela é 2N, porque ela vai sofrer meiose. Você não pode reduzir, né, uma estrutura N a meio N, não existe meio N. Então, toda estrutura que vai sofrer meiose tem que ser diploide, tem que ser 2N. Aí eu vou produzir, dentro do esporanjo, na folha dela, esses esporos, a meiose vai ocorrer aqui dentro, os esporos vão cair no solo, vão germinar. Cada um esporo dá uma folhinha dessa. Cada um é de 1 para 1. Lá dentro vai desenvolver a área masculina, que é chamada anterite, a área feminina, que nós já aprendemos, que é chamada arquegônio. A arquegônio vai produzir a osfera, que vai ser fecundada, e vai formar um zigoto, que vai formar uma planta nova. Pergunta-se de novo, tem metagênese? Eu não. Sim. Quem produz essa planta? Produz de forma sexuada ou assexuada? Ela. Fala rápido. Sexuada, professor. Sexuada. Os gametas. Essa aqui vai produzir essa, usando gametas sexuadas. E esta aqui vai produzir essa daqui. Usou gameta? Não. Não usou gameta. Esporo? Não é gameta? É assexuada. Ok? Então, tem metagênese? Tem.
uma fase que é sexuada, que usa gameta e produz ela, e uma fase assexuada que não usa gameta e produz o protágono. Agora, eu não entendo aquele negócio de haplo, diplo, que é uma grafia nova. Está em recurso para ser... Então, não deve cair no vestibular, mas a grafia antiga era assim, ó. Ciclo. Haploide. Diploide. Bioide. Bioide. É assim que a gente fala. Passa por uma fase haploide, uma fase diploide, um ciclo todo. Estou com cara de cientista maluco? Tô, né? Faz parte. E aí, pessoal? Dúvidas? Não está na hora, né? Vontade de chorar. Poxa. A de baixo que forma samambaia, opa, alguém perguntou. Aqui, ó. Vai ter a fecundação, vai sair um zigotinho aqui. Pequenininho. O protágono vai degenerar, isso aqui vai degenerar, ó. E aí a planta que surgiu da fecundação vai crescer e vai virar essa aqui. Esse aqui é o resultado da fecundação. É o filho da fecundação. Que essa não vai ter aí na tua casa. Ela é 2N. Ela é resultado do gameta masculino com o feminino. A samambaiazinha nasce aqui dentro. Aí isso aqui degenera, fica só o brotinho da samambaia que vai crescer e vai virar essa. Com essa pergunta que você fez, e já saiu daqui. Cadê? Alguém perguntou alguma coisa, poxa. Que parece um coração, é cortiforme aqui, ó. Olha só, deixa eu... Vou tirar o ciclo todinho, ó, para apagar aqui. É o mais importante. Não é uns 3 minutinhos, mas não vai, ó. O esporo caiu aqui. O esporo caiu no chão. Aí ele vai começar a fazer isso, ó. Dividir, tá? Aí vai se dividindo, aí vai. Aí forma a plantinha. Raizinha, folhinha, só tem 1 centímetro, 10 dias de vida, chamado protágono. O que esse protágono vai fazer? Vai produzir o gameta masculino de um lado, gameta feminino do outro. Ela é hermafrodita, ela produz os dois, numa única folha, que vem de um único esporo, um esporo. Cada um esporo produz uma folhinha dessa. E aí que ela usa a água do meio externo para poder o quê? O gameta masculino sair nadando, pessoal, até o feminino. Se não tiver essa água, não tem como. Aqui não tem esperma. Precisa da água na chuva. Então, vai pegar a água e vai nadar, né, em direção ao feminino. Aí vai encontrar, vai fecundar, aí na fecundação, ok? Está dentro dessa folha, vai engravidar. Aí na fecundação vai surgir o zigoto. Aqui, ó. Vou fazer ela aqui, ó. Então o zigoto lá dentro dela, tá vendo? Gameta masculino com feminino. Esse zigoto vai crescendo, vai virar essa samambaia aqui. Isso aqui vai degenerar. Aí você vai ter essa samambaiazinha, virando aquela samambaiazona. E aí, Daniele? Oi? Não quero ninguém com dúvida, por favor. Eu dei essa matéria de uma maneira simplíssima, para vocês não decorarem o menos possível. Professor, foi eu que tinha perguntado qual era a parte assexuada e as meninas estavam me respondendo, que era essa parte aí que você desenhou que parece um coração. Você entendeu agora? Entendi sim, muito obrigada. É a fase sexuada, porque o gameta é produzido aqui. Esta aqui é a fase sexuada, porque o esporo não é gameta. Ele é produzido por meiose, ele cai e forma plantinha. Mas não tem fecundação. Não tem. Aqui tem. Aqui é sexuado. Aqui é assexuada.
porque você deduz assim, a sexuada não tem a utilização de gaveta, a sexuada tem. Aqui eu utilizei, produzindo essa, é sexuada. Esta produziu esta, tá vendo? Essa vai produzir essa. Não tem gaveta. É esporo não é gaveta. Então aqui a fase é assexuada. Pessoal, vai fazendo a folhinha. Aula que vem, eu vou continuar. Vou dar gimnosperma, angiosperma. Tem coisa pra caramba. Angiosperma tem muita coisa. Tem partenocarpia, formação de frutos sem semente, que é a partenocarpia. Tem polinização. Ela vai lá na ecologia. Entendeu? A biologia se mistura muito. A botânica com a ecologia. E eu estou te dando a matéria para você entender. Porque é muito fácil, o cara passa um ciclo. Ó, isso deu isso, que deu isso, que deu isso, que deu isso. Mas decora. Tem que ter aqui o porquê dos nomes. Entendeu? Amo vocês. Fiquem com Deus. Tchau, Dicro. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Muito obrigada.